Um outro ponto importante de estudar na matéria é o que nós chamamos de desktop. Professor, o que é um desktop? Aqui nós entramos em tipos de computadores pessoais, PC. O termo PC se refere a computador de uso pessoal. E um tipo de PC que eu tenho se chama desktop, que é um computador pessoal de mesa. Observa, computador pessoal de mesa, porque os itens não são integrados. Então aquele computador onde eu tenho o gabinete separado do teclado, separado do monitor, separado do mouse, esses itens não estão integrados, esse é um PC desktop. PC vem de computador pessoal, personal computer, quer dizer, computador de uso pessoal. E o termo desktop vem de computador pessoal de mesa, esse que os itens não são integrados. Tem provas de concurso, eu quero te mostrar isso, que cobram muitas vezes características típicas de computadores de uso pessoal, como por exemplo os desktop. Aqui é bom observar, e a gente percebe isso rápido, um exemplo de características de um computador desktop. Por exemplo, aqui é o computador Lenovo H50, que é o modelo desse computador, indicando o processador, observa, Intel Core i3. Nós estudamos aqui os processadores, as suas famílias e os seus fabricantes. Nesse caso é do fabricante Intel e o tipo do processador é o Core i3, pertence à família de modelos de processadores Core i3, que é da Intel. Até isso é importante, porque tem provas de concurso que cobram justamente a famosa relação entre se esse tipo de processador é deste ou daquele fabricante. Lembra uma questão que nós fizemos, se é da Intel ou da AMD? Então, nesse caso, Core i3 é um processador da Intel. Continuamos com as características desse desktop. Memória de 4 GB. Que memória ele está citando aqui quando nós dizemos memória de 4 GB? 4 GB é típico, é característica da memória RAM do computador, que é a memória principal. Então, aqui quando ele está indicando memória 4 GB, ele está indicando o valor da memória principal, da memória RAM do teu computador, que nesse caso 4 GB, indicativo de 4 gigabytes, aproximadamente 4 bilhões de bytes, já que G é giga e significa bilhões. Ele ainda bota aqui, observa, HD 1 TB, isso quer dizer um disco rígido de aproximadamente 1 terabyte, 1 TB. 1 TB, professor? HD vem de hard disk, que é disco rígido, e 1 TB de 1 terabyte. T é tera. O B maiúsculo é byte. Tera é na casa dos trilhões de bytes. Quer dizer, ele tem um HD com capacidade de armazenamento aproximada na casa de 1 trilhão de bytes. É muita coisa. Bastante, né? Temos aqui também um sistema operacional Windows 8.1 nesse caso, um monitor LED com tela aí 19.5 polegadas widescreen. Então esse é um bom exemplo de um típico computador desktop. Claro que, à medida que a informática foi evoluindo, houve a necessidade de computadores mais portáteis. E aí que chegou a ideia do que nós chamamos de laptop ou notebook. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima para a gente enxergar melhor. Então aqui eu tenho um exemplo de um notebook ou de um laptop, que é um computador mais portátil, obviamente, permitindo o transporte fácil para diferentes lugares. Os dispositivos são mais integrados em comparação com o desktop. Porque essa é a ideia de um notebook ou laptop. Observa, vamos ver aqui. A ideia é de itens mais integrados. Quer dizer, num notebook ou num laptop eu tenho o teclado integrado ao monitor, integrado ao próprio gabinete. Então, muito mais fácil de transportar, muito mais portátil. Porque essa é a ideia de um notebook ou de um laptop. Hoje em dia, com características técnicas muito similares ao que nós encontramos num desktop tradicional. Então, quando nós pensamos num exemplo, num modelo de notebook ou laptop, nós vamos perceber que as características técnicas encontradas atualmente são muito similares às características técnicas de um computador desktop. Vamos comparar? Observa, aqui é um notebook Lenovo, ali mostra o modelo, o processador Intel, nesse caso o Celeron, que é uma família de processadores da Intel, memória de 4 GB, aqui ele está citando a memória RAM, que é a memória principal do computador, 4 GB, 4 bilhões de bytes aproximadamente. E aqui ainda um HD de 500 GB, quer dizer, um disco rígido de 500 GB, aproximadamente 500 bilhões de bytes, já que giga é bilhões.
e também instalado aqui com Windows 8 e uma tela 14 polegadas. Então a grande diferença hoje em dia, se comparar um laptop, um notebook a um desktop, é principalmente a questão da portabilidade, de ser mais fácil de transportar, os itens são mais integrados, se comparado ao desktop, onde os itens não são integrados. A ideia é essa. Como comparação técnica de elementos, de características como a capacidade da memória RAM, que é a memória principal, a capacidade de armazenamento do disco rígido e até mesmo os processadores, tem muita similaridade. A gente já não tem mais tanta diferença entre desktop e um laptop.